Graça e paz, meus irmãos. Está no ar mais um programa Palavra Viva. Muito bem. Eu quero que vocês participem comigo, mandando a sua mensagem de pedido de oração, contando o que Deus tem feito em sua vida por meio do programa. Isso é muito importante para nós. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal do YouTube é Miqueias Alves. Eu quero fazer uma indicação especial para vocês de um vídeo que está disponível no meu canal do YouTube, Miqueias Alves, com o título A Atemporalidade do Evangelho e as Demandas desses Tempos Pós-Modernos. A atemporalidade do Evangelho e as demandas desses tempos pós-modernos, que eu gravei lá na Avenida Paulista, e é um tema muito relevante para a vida dos cristãos nesses dias. Sigam-nos lá, temos conteúdo de qualidade para vocês. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. E os nossos cultos já estão de volta, domingos a partir das 18h30 e terças e quintas a partir das 19 horas. Vá lá nos fazer uma visita. Eu quero muito a sua presença lá juntamente conosco, que vai ser com certeza uma bênção. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por meio do programa Palavra Viva. Continua abençoando os ouvintes desse programa. Salva, liberta, transforma, dá vida, abre portas, cura os enfermos, faz milagres para a tua glória. Que esse programa seja fonte de refúgio para o maior número de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. Telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-30-53-87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Giliari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje eu quero meditar com vocês na segunda parte da mensagem que tem por título Ó cristãos insensatos. Ó cristãos insensatos. Se você não ouviu a primeira parte dessa mensagem, você pode acessar lá o nosso canal no YouTube, Miqueias Alves, e você vai encontrar lá na nossa playlist do programa Palavra Viva todas as nossas mensagens, incluindo a primeira parte desta mensagem. E ontem nós vimos, essa mensagem está embasada em Gálatas, capítulo 3, versos de número 1 a 5, e nós vimos o contexto desse texto, em que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, haviam pregado na região da Galácia, que compreendia as cidades de Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Porém, em Atos capítulo 15, alguns judaizantes foram lá semear uma mensagem contrária àquela que Paulo e Barnabé haviam pregado. Paulo e Barnabé haviam pregado a salvação pela graça mediante a fé, falando da expiação e da obra de salvação exclusivamente pelo sangue de Cristo Jesus. Porém, os judaizantes foram lá e começaram a despregar aquilo que Paulo e Barnabé haviam pregado, dizendo que para que eles fossem salvos era necessário que eles cumprissem aos ditames do judaísmo, quer dizer, a circuncisão, o calendário judaico e todas as regras, todas as leis do judaísmo. E o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé e toda a igreja, toda a liderança da igreja naquele período vai ser contra isso. Vai surgir então o primeiro concílio da igreja cristã, em Atos capítulo 15, para debater esse assunto, que é o que vai fazer distinção entre o judaísmo e o cristianismo, que é o debate sobre a salvação pela graça mediante a fé versus a salvação pelas obras. E a posição que vai ser reafirmada é que as obras, na concepção cristã, são a consequência da salvação e não a causa da salvação. Ou seja, nós não praticamos boas obras para ser salvos. Nós somos salvos para praticarmos boas obras. Porque a salvação ela é única e exclusivamente pela graça mediante a fé. Não existe qualquer participação humana na nossa salvação. É tudo pela misericórdia e graça de Deus operada através do seu Filho Jesus Cristo. Não existiam obras boas que nós pudéssemos fazer para agradar a Deus, para chamar a atenção de Deus, porque nós éramos e somos falhos, pecadores. E se não é a graça manifestada nas nossas vidas, não teria jeito de ninguém ser salvo por Deus. E é isso que distingue o cristianismo de todas as demais religiões do mundo, a questão da salvação pela graça mediante a fé. Todas as demais religiões falam de uma salvação por obras. Você tem que fazer algo para então ser salvo. O cristianismo pensa o contrário. Você é salvo para então poder fazer alguma coisa realmente para a glória de Deus. Para que realmente comprove que você teve um encontro real e transformador com Cristo da cruz. Então, a partir de hoje eu quero meditar com vocês no capítulo 3. Hoje nós vamos ver o verso 1, daquilo que Paulo instruiu aos Gálatas, daquilo que Paulo chamou a atenção dos Gálatas sobre essa perversão daquilo que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, quanto àquilo que é a verdadeira mensagem do evangelho, que nós não podemos perder de vista. Então, vamos ler Gálatas capítulo 3, verso 1, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou?
Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Como Paulo inicia? Primeiro, inicia com uma advertência por deveras dura. Ele escreve: ó Gálatas insensatos. O que é uma pessoa insensata? Insensato é aquele que não é são, ou seja, aquele que carece de sensatez, de bom senso. Pessoa que age movida pelo impulso do coração e não pela sanidade mental, isto é, que não corresponde ao significado das coisas, que não compreende o significado das coisas. Paulo aqui coloca os Gálatas contra a parede e diz: vocês são insensatos. Em outras palavras, como é possível vocês serem tão avessos dessa forma, a ponto de trocarem o verdadeiro evangelho, Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, por um evangelho baseado em práticas da lei, que não fazem de vocês mais santos? Como? Não é possível. Segundo, Paulo pergunta: quem os enfeitiçou? Isto é, para que vocês chegaram a esse ponto? Como que vocês chegaram a essas últimas consequências? Só podem ter sido enfeitiçados. O que Paulo sugere é o seguinte: todo pregador que prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos é um feiticeiro. A prova disso está lá em Gálatas capítulo 1, versos de número 6 a 12, que diz assim: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo não admite remendos na obra sacrificial de Jesus. Ela é perfeita. Ela é suficiente. Ela é cabal para a salvação do homem. A lei mosaica, a circuncisão e o calendário judaico não contribuem em nada ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para perdão e remissão de pecados. Sendo assim, Paulo parte para a pergunta crucial para o cristianismo. Ele escreve: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Isto é, Jesus não morreu aí na Galácia? Paulo estava apontando para a pergunta central em que todo cristão cônscio de sua confissão de fé deve saber responder: por que Jesus morreu na cruz? Essa pergunta precisa ser respondida de uma vez por todas por todos os crentes que se dizem crentes e que se dizem crer no Cristo da cruz. Porque precisamos saber dar essa resposta. Porque a resposta a essa pergunta determina que tipo de vida vivemos diante de Deus. A resposta a essa pergunta antevê alguns
questionamentos da nossa vida frente à vida cristã. Essa pergunta, por exemplo, se não for respondida biblicamente, causará perturbações de forma que desvirtua, que torne a vida desse crente uma vida de uma pessoa completamente perturbada, de uma pessoa completamente desvirtuada. Exemplo. Será que realmente sou salvo? Essa é uma pergunta que alguém que não entendeu o que é a cruz de Cristo vai fazer. Será que realmente o sangue do Cordeiro foi suficiente para a remissão dos meus pecados? É outra pergunta que vai ser feita. Será que eu não preciso fazer mais uma coisinha a fim de completar a obra expiatória de Jesus? Essas perguntas vão surgindo à medida que o crente, que diz ser crente, que crer em Jesus, não entende, não compreende o que realmente foi a cruz do Calvário para a vida do ser humano, para a sua salvação. Uma má compreensão do que significou a morte e ressurreição de Cristo ocasiona a sensação de que não fomos salvos e que precisamos ajudá-lo de alguma forma. A má compreensão do significado bíblico da morte de Cristo põe atrás de nós o fantasma chamado culpa do pecado e com ele a iminente frustração no viver em santidade. Por quê? Porque a luta do pecador contra o pecado, sem ser mediada pela plena convicção de perdão de pecados na justificação e a plena convicção do selo da nossa herança, o Espírito Santo, na santificação, nos leva ou nos levará ao nocaute. Como compreender então essa importante pergunta? Como compreender então esse importante significado do que foi a cruz de Cristo? O livro de Gênesis nos ajudará. No livro de Gênesis temos a autorrevelação de Deus à humanidade. E aí, certo autor, ele vai ainda dizer assim, que o conhecimento de Deus só é possível em virtude da autorrevelação de Deus. Deus só pode ser conhecido porque Ele mesmo se autorrevelou para todos, para toda a humanidade. Do contrário, nós não conheceríamos nem a Deus. E o que nós precisamos entender à luz disso? Eu vou tentar ser breve porque o nosso tempo é curto. Quando eu penso na criação, quando eu penso no Jardim do Éden, quando eu penso em Adão, quando eu penso em Eva, nós estamos falando de arquétipos, nós estamos falando de pessoas que, se fossem outras, fariam a mesma coisa. Ou seja, se fosse Miqueias lá, seria a mesma história. Por quê? Porque eles são representantes federais de toda a raça humana. Então o que Adão fez, nós fizemos. As atitudes que Adão tomou lá seriam as minhas ações se eu estivesse lá. Ou seriam as suas ações se você estivesse lá. Não tem como alterar isso. Porque Adão e eu somos da mesma Constituição Federal. Nós somos seres humanos. Nós éramos sujeitos às mesmas limitações e realidades. Não havia nada de diferente. Porque tem pessoas que pensam, não, se fosse eu ia ser diferente. Mentira. Se fosse eu ou se fosse você, seria a mesma história. Só que com o nome de um personagem diferente. E aí o que acontece lá? O pecado entrou no mundo. Entrou no mundo porque Satanás, que em Gênesis capítulo 3 era um personagem externo à criação, convenceu, vendeu um produto a Adão, vendeu um produto a Eva, de serem parecidos, de serem iguais a Deus, e eles deixaram de ouvir a palavra de Deus para dar crédito às palavras de Satanás.
E por conta disso, o pecado entrou no mundo. E por causa disso, entrou no mundo toda a corrupção, toda a maldade. O homem deixou de ser amigo de Deus para se tornar inimigo de Deus. Tudo aquilo que estava perfeito lá no Jardim do Éden, tudo aquilo que estava colocado no seu devido lugar lá no Jardim do Éden, foi perdido. E como que haveria solução então? Então como que haveria salvação para esse ser humano? Porque a questão é o seguinte, Deus era obrigado a salvar esse homem após o seu pecado? De jeito nenhum. Porque esse mesmo Deus já havia dito para esse homem que no dia em que dele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. Havia consequências para os seus atos, havia consequência para as suas atitudes. Então Deus não era responsável pelas decisões que o homem havia tomado. Só que Gênesis 3,15 não é Deus remendando o plano, não é Deus remendando a história. Não, Gênesis 3,15 é Deus revelando para Adão e Eva e para toda a humanidade aquilo que ele já havia planejado desde antes da fundação do mundo. Porque segundo Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8, eis o Cordeiro de Deus que morreu desde antes da fundação do mundo. Já havia solução para todos os problemas da raça humana antes do problema vir a existir. A salvação já era um projeto de Deus antes de todas as coisas. E aí, em Gênesis 3,15, Deus revela esse plano que nós chamamos de proto-evangelho. Que nós chamamos da essência, primeira pregação do evangelho em toda a história da humanidade e pregada pelo próprio Deus, quando ele anuncia que da semente da mulher viria um, que daria solução para todos os anseios da raça humana. Isto é, a cruz seria um marco zero da existência humana. Tudo orbitaria ao redor da cruz. Sem cruz não haveria sentido o calor do sol, não haveria sentido o brilho do sol, não haveria sentido o canto dos pássaros, não existiria sentido para nada na existência, não existiria razão para nada no mundo. Se você tira a cruz da história da humanidade, você tira o sentido de tudo. E o homem está caminhando para o quê? Para o precipício, para a morte. A cruz é o que dá esperança à história da humanidade. Se você tira a cruz da história da humanidade, acabou a esperança. Não existe céu. Só existe o quê? Inferno. Não existe salvação, só existe condenação. Se você tira a cruz, tudo perde o sentido. É porque existe cruz, é porque existe reconciliação, é porque existe perdão de pecados que a história da humanidade ainda caminha para uma vitória triunfante, caminha para um final glorioso, caminha para um momento de grande expectativa da redenção dos filhos de Deus. É a partir desse entendimento que o apóstolo Paulo olha para os Gálatas e pergunta: vocês perderam o bom senso? Vocês perderam o senso de propósito? Vocês estão perdidos? Porque o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: como alguém pode imaginar que pode se salvar sem a cruz de Cristo? É impossível. Como alguém pode substituir a cruz por legalismos? Como alguém pode substituir a cruz por qualquer outra prática que diz que irá o santificar? Somente o sangue de Cristo pode purificar o homem de todo o pecado. De modo que Deus vai olhar para esse ser humano como se ele nunca tivesse cometido pecado nenhum. Por quê? Porque o sangue de Jesus purificou ele de todo o pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós perdemos isso de vista, nós ficamos perdidos. É por isso que nesse primeiro verso, o apóstolo Paulo é categórico aos Gálatas em relação a tudo isso. E amanhã nós continuaremos, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até amanhã.